Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista Especial Debate com os analistas políticos do Acre. Professor doutor Nilson Euclides, aqui à minha esquerda, professor Nilson Euclides, professor Coelho, jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge e jornalista Fábio Pontes batem um papo conosco e debatem, obviamente, o momento, o panorama político do nosso Estado. No bloco anterior, senhores, falávamos sobre a cassação de Wagner Salles, a questão jurídica, judicial e a questão política. E eu deixei no ar uma pergunta, eu quero começar com o professor Coelho. No caso de Wagner Salles, com esse aspecto de vítima de um complô para tirar-lhe o mandato, conseguir capitalizar isso para a oposição, a Frente Popular, o que ela vai ter que fazer para reverter esse quadro, para não perder uma eleição que cada vez mais é vencida pela Frente Popular no Juruá, principalmente os números das últimas eleições mostraram isso. Então ganhou outra eleição. Ganhou a eleição no Juruá. E aí, professor, o que esse fato pode ocasionar para 2014? Não vai ser uma tarefa muito fácil, não, da Frente Popular, no Juruá especificamente, no sentido de reverter. Claro que a Frente Popular tem tempo para trabalhar, para reverter, mas com a cassação do Wagner e ele levando isso, tornando-se vítima desse processo, ele vai fazer uma diferença muito grande. Existe já o bairrismo natural do Juruá, né? Principalmente ali de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Manso Lima, existe um bairrismo muito grande. E o Wagner tem uma influência política grande em relação aos outros prefeitos, que Cruzeiro do Sul é a metrópole do Juruá, né? E aí esse fato pode trazer um prejuízo grande. De repente, Alan, se o Wagner Salles indicar, por exemplo, a deputada Antônia Salles como vice do Márcio Bittar, tendo Gladys senador. Eu ia falar do Gladys. Tendo Gladys senador. Olha a situação aí. Família Orley, que é forte. Olha a situação complicada. Fica uma chapa competitiva muito forte. E aí, e como o Luiz Carlos muito bem colocou, o governador Tião Viana, ele é muito habilidoso, ele é muito político, né? Tem uma visão assim de águia. Agora, precisa fazer um trabalho de grupo muito forte. Até porque, no próprio Juruá, a gente visita Cruzeiro do Sul, e as pessoas que estão em cargo comissionado são pessoas do governo, pessoas que trabalham contra o governo. As suas ações não atendem às aspirações da população. São pessoas que já estão há muito tempo no cargo, acomodado, e não estão preocupados com essa visão política, não, essa diferença. Está aqui o governador morrendo de trabalhar, viajando, indo lá, trazendo os benefícios, mas muitas pessoas, Cruzeiro, não, muitas pessoas que estão nos todos cargos... os municípios. Não trabalham contra. Todos os municípios são pessoas que estão há 10, 20 anos se acomodaram. Se acomodaram. Tem que ser oxigenado, tem que reinventar a administração. O Fábio, você acha que o governador Tião Viana, com toda a sua capacidade política, consegue desqualificar essa tese da vítima de Wagner Salles lá em Cruzeiro do Sul, de ser vítima de um complô do PT? E o que ele tem que fazer para desconstruir essa tese? Então, em Cruzeiro do Sul, dias após ser cassado, o Wagner Salles se lançou candidato ao governo, né, pelo PMDB, o que poderia embaralhar ainda mais o jogo da oposição. Mas logo depois ele desistiu e saiu de cena. Esse vai ter um papel muito fundamental na eleição para o governador, já que o Juruá tem o segundo maior eleitorado do Acre. Lá é capaz de decidir tudo. O que o governador tem que fazer? Se desvencilhar desse processo ao máximo, não procurar meter a mão nisso, está bem longe, e deixar cair no esquecimento. Vai caber à oposição detonar o governo em relação a isso. Você acha que o povo esquece, professor Nilson Euclides, e o governador tem que ficar mesmo distante dessa questão do Wagner Salles? Primeira coisa que o governador tem que entender é que ele não pode atacar as instituições. Se ele quer se desvencilhar disso, ele tem que parar de atacar a oposição. Ele não pode ir para um evento público e dizer, por exemplo, que o governo dele está em briga com a Polícia Federal. Então isso é um erro político. Às vezes eu tenho uma certa resistência a compreender ou avaliar de forma positiva a habilidade do governador Tião Viana enquanto liderança política. Ele é uma liderança carismática, faz parte de um grupo político vencedor, mas ele peca às vezes pelo excesso. O excesso. E esse excesso nem sempre é positivo na política. Então a primeira coisa que o governador tem que entender é o seguinte, ele tem que estar em harmonia com as instituições. Cada instituição tem que cumprir o seu papel. Então, ir publicamente e dizer que o seu governo está em briga com a Polícia Federal não é o melhor caminho. Segundo, a oposição, se for inteligente, vai sim, ela tem condições de usar.
construir transformar o prefeito Wagner Salles numa vítima e essa vítima se associar a um projeto. Aí que eu acho que É a sacada. existem elementos dentro desse processo que a oposição, se for inteligente, ela vai usar. E vai usar, se usar de forma correta, na hora certa, porque também não adianta você começar a gastar esse material já antecipadamente. É preciso você juntar todo esse material, esse potencial, que é extremamente implosivo do ponto de vista do governo, e na hora certa você aplicar. Agora, será que a oposição tem estratégia para isso? Tem habilidade? Vamos Essa é a colocar. questão. Eu queria só uma Vamos lá, Luiz Carlos. complementação. A força do Wagner, ela está na zona rural. Wagner perdeu na capital, pro Na Henrique. zona urbana, né? Na zona urbana, aliás. Perdeu na zona urbana. Quer dizer, a força dele na zona urbana. Quando você vai ali para o Rio Liberdade, aí abre uma urna de 400 votos, ele tem 390. É assim, lá é assim. Aí ele perdeu para o Henrique na capital, mas deu um banho lá na zona rural, né? Principalmente entre os ribeirinhos, né? Que ele conhece aqueles igarapés todos como ninguém. Quer dizer, então a liderança do Wagner ela é muito mais localizada na zona rural, né? Aqui eu tenho a participação de diversas pessoas aqui, a Kelly Clay Saldanha diz, olha, eu queria estar aí também, que eu sou jornalista política. Tem o Rafael Bezerra dizendo, faltou o Altino. Mesa para 4 da próxima a gente chama o Altino também, viu, Rafael? E aí as pessoas também participando, Rafaela, o Paulo Henrique, a Angélica, muita gente aqui também colocando o seu curtiu e tal. Gente, agora a cassação de James Gomes. Quero começar aqui com Luiz Carlos. Você estudou esse tema, Luiz Carlos. O que você achou? Eu não dei olhada, não. É muito fraca, né? Os argumentos usados para a cassação foram muito fracos. Compra de voto, 41A. Eu não tenho nem dúvida que o TRE vai retornar o James Gomes para o mandato, numa liminar. Como já retornou o Mano Rufino, que era muito pior o caso do Mano Rufino. Foi compra de gado para fazer, de boi para fazer churrasco e tudo comprovado com depoimento. O TRE até absolveu ele, né? E eu não tenho dúvida não, que com essas provas do James Gomes, o TRE retorna ele. Concorda, professor Coelho? É jurisprudência, né? O Alain, assim, a gente fica um tanto quanto em dúvida, porque existem situações e situações. De repente, no meu olhar, cometer um ato ilícito, o crime 41A da lei eleitoral, tinha que caçar e afastar. Não só o James Gomes, não só o Wagner Salles, não só o Mano Rufino e tal. Então, essa prática tem que ser para todos. Eu não entendo, existe processo e processos, estão aí, não foram nem ainda votados, não foram nem analisados. Então, a justiça, se ela existe, tem que ser para todos. Não pode ser para A ou para B. Cometeu o erro. É por isso que a classe política termina, e a própria justiça, caindo no descrédito. Porque, de repente, as pessoas dizem, fulano tem um padrinho mais forte. Fulano é o QI de quem indicou. Está errado. Então, eu acho que houve o erro, houve o crime, está tipificado, comprovado, sem pena e sem dó. A pessoa mais humilde, o ladrão, a pessoa que cometeu um roubo, um assalto, um furto, não vai para penal? Vai preso? Então, se cometer um crime eleitoral, mais ainda. Vamos lá, então, tem que fazer isso. Vamos debater. Ali é a decisão de primeira instância, não é decisão nem eleitoral ainda, é decisão de primeira instância, quer dizer, não tem nada transitado julgado, há presunção de inocência na Constituição Federal, até prova em contrário, ele é tão inocente, né? Claro, ele é tão inocente como professor, como você, como ele, como eu. Então, enquanto ele não for condenado com condenação transitada julgada, ele é Inocente. Fábio Pontes. O Coelho tocou num ponto interessante, a questão da imparcialidade da justiça, porque o prefeito Marcos Alexandre de Rio Branco, ele também foi denunciado pelo Ministério Público por abuso de poder político, por um evento que houve no Caladinho, e um dia depois, um dia antes, se eu não me engano, a campanha do Marcos Alexandre foi no bairro, né? Então, ele foi denunciado, e ninguém ouve falar nesse processo, onde está? Aqui Pernas anda. E com relação ao Quinari, acho que o impacto político dessa cassação, acho que tem menos peso do que Cruzeiro do Sul, lógico, né? O James Gomes, o poder político dele é mínimo. Zero à esquerda. Apesar de ser do PSDB, eu acho que ele não tem muito impacto para a campanha do Márcio Bittar. Diferente do que seria a campanha do Wagner Salles. Cruzeiro do Sul. Do Cruzeiro do Sul, né? Senhores, e Marina Silva, hein? Muito se fala aí da possível não conclusão do processo de recolhimento e reconhecimento das assinaturas. São necessárias 492 mil assinaturas reconhecidas nos devidos cartórios eleitorais para que Marina venha a criar a rede. Senhores, estamos chegando aí, é dia 5 de outubro o prazo final. Vou começar pelo Fábio Pontes. Você acha que Marina viabiliza a rede, Fábio? Olha, acho que ela tem que
Correr. Como ela é evangélica, tem que dobrar muitos joelhos e orar, porque eu acho que, do ponto de vista técnico, falta ainda 290 mil assinaturas, se eu não me engano, para ser reconhecidas em cartórios, né? Em cartório. Então, o prazo dela é muito exíguo. Então, acho que... Ela já foi, inclusive, derrotada naquela tese dela do TSE de reconhecer como legais antes de ser examinada. Realmente. O TSE não É um aceitou. erro, né? Seria um erro. O TSE não aceitou isso, né? Então, acho que ou ela já pode trabalhar com um plano B, procurar um outro partido, fala-se muito no PPS, no PEN, né? também, né? Então, Volta para o PV é impossível, professor Nilson Euclides? Eu vejo com muita tristeza essa trajetória da Marina pós-campanha de 2010. Acho que a Marina não merecia isso. Eu acho que a Marina tem uma estatura política, ela tem um nome, ela tem um eleitorado, saiu com 20 milhões de votos nas últimas eleições e se atirou nessa aventura da rede, que eu considero uma aventura. O registro do partido já se fala numa possibilidade de qual é a alternativa para a Marina, porque a candidatura da Marina interessa muito mais aos outros grupos de oposição ao governo federal do que propriamente a Marina. Então o próprio Fernando Henrique Cardoso mesmo deu uma entrevista apontando, por exemplo, eu até fiz um comentário na internet, dizia, olha, a Marina, Aécio e Campos precisam conversar, quer dizer, como é que você coloca... O discurso da Marina é um discurso complicado de você encaixá-lo dentro de uma estrutura partidária. Porque ela passou o último ano falando da rede como uma alternativa ao que aí está. E aí ela se lança candidata porque não conseguiu o registro da rede como partido. No PEN, por exemplo. No PEN, por exemplo, eu acho que aí é a mesma coisa de você jogar todo um projeto político e uma possibilidade futura, que não seja em 2014, mas em 2018, da sua candidatura. Eu vejo com muita tristeza isso. Programaticamente, ideologicamente, para a Marina, devido ao discurso, é melhor ela ficar de fora do jogo, se não viabilizar a rede? Muito mais. Ela tem uma Do que se queimar indo para um outro partido? Com certeza, é muito melhor. Qual é o discurso que ela vai ter voltando para o PV ou indo para o E PEN? outra, Marina, ela é uma liderança política que passa... ela não precisa de um partido para se tornar. Ela é uma liderança por si. Quer dizer, eu acredito que a Marina é uma pessoa inteligente, ela tem assessores inteligentes. Eu acredito que ela vai se aventurar a uma filiação, um PPS. Não, eu prefiro não acreditar nisso. Professor Coelho, eu quero te fazer essa pergunta. Quer compor alguma coisa, Fábio? acho que ele falou a questão da capitalidade da Marina. E nesse momento de turbulências, de revoltas populares, ela foi a que mais capitalizou os votos populares. Ela hoje é segundo lugar nas pesquisas. É a que mais ameaça a presidente Dilma. Ela está 10 pontos à frente do Aécio Neves, que é do Chegou a PSDB. 26 pontos. Ela está em 26 pontos 26 hoje, pontos. Ô, Fábio, aproveitando já que você colocou esse ponto, por que Marina não vem mais ao Acre, não participa mais do debate político no Acre? Uma vez que ela hoje é uma figura política nacional, obviamente que ela tem que rodar o Brasil. Mas aqui na cozinha dela, você acha que ela deveria estar mais presente aqui? Acho que não, como você falou, ela hoje é uma expressão nacional. O Acre fez parte da história dela, então acho que ela hoje tem que procurar formar as bases dela fora de outros estados. Não se lançando a cargo nenhum no Acre, mas fortalecendo-se politicamente, ser um grupo político aqui no Acre. Você acha que ela poderia fazer mais isso? Acho que ela tem já o grupo dela aqui no Acre, né? Os marinistas fiéis. Né? Então, eles estão... É esse grupo que está procurando viabilizar a rede no Acre. Né? Os marinistas fiéis enchem uma van? O caro Luiz Carlos Moreira Jorge. É uma provocação, né? Eu acho que ela aqui perdeu a eleição, né? Ficou em terceiro lugar. Terceiro lugar, né? Apertadinha ali com a Dilma, mas... né? Perdeu a eleição, né? Agora a Marina, fica muito difícil o discurso dela, se ela for pro PEN ou pro PPS, né? Ou pro próprio PV, ela está acima disso tudo, né? Ela voltar para isso, não sei. Marina é a figura política talvez mais respeitada do Brasil hoje. No Brasil e no mundo, pela sua ética, pela sua credibilidade. Quando eu faço essa crítica, até essa brincadeira de encher uma van, é porque eu creio, na minha singela opinião, professor Coelho, que Marina poderia estar mais aqui para fortalecer mais seu grupo político no Acre, uma vez que as pessoas se sentem órfãos dessa presença da Marina aqui. Mas o Acre...